Vamos ver hoje mais um pouco de teoria. Em termos de PLDs e FPGA, essa é a nossa última aula teórica, nossa segunda aula teórica e última, e depois o resto do semestre vai ser todo ele em torno de programação e bem mais aplicado, que é o objetivo dessa disciplina, tá? Mas a gente não pode adiante sem conhecer um pouco os detalhes de CPLDs e FPGAs. O termo CPLD significa Programmable Logic Device, ou dispositivo lógico programável. O que é isso? Na verdade é um circuito, um chip, e ele tem dentro dezenas de portas AND configuráveis e portas OR também. Basicamente é isso, alguns têm flip-flop na saída, outros não. E a gente consegue fazer a interconexão dessas entradas, dos pinos, né, com as entradas das portas AND, tal como se a gente estivesse trabalhando num protoboard. Só que na verdade isso é programado e ocorre essa ligação desses fios é feita dentro do chip, tá? Um diagrama lógico disso, né, seria onde eu tenho as entradas, as variáveis, o próprio dispositivo e as funções na saída conforme desejadas, né? Alguns dispositivos, então, que se encaixam no termo PLD, Programmable Logic Device, né, são PROMs, PAL, PLA, FPGA e CPLD. Nós vamos dar uma olhadinha em algumas delas para a gente conhecer um pouco disso. Na prática, depois, quase fica transparente para nós. Isso tudo que a gente vai ver, a gente vai só programar, apertar um botão, o sistema se encarrega de gravar e o nosso circuito, magicamente, vamos dizer assim, ele pula para dentro do chip e ele realiza as funções que a gente programou, né? Mas como não é mágica, tem uma ciência por trás, vamos mostrar como é que funciona isso, tá? Um exemplo aqui, uma tabela verdade. Essa tabela verdade, se a gente fosse tirar a equação, seria isso aqui, né? Aqui teria um produto de somas, aqui teria uma soma de produtos, só lembrando uma coisa de circuitos digitais, né? Então temos um produto, outro produto e faz a soma desses produtos. Isso aqui também pode ser representada numa forma de NAND. Então seria representado assim, né? Então isso aqui é um jeito tradicional de se programar circuitos digitais, vocês aprenderam isso já? Todo mundo chegou nessa disciplina já conhece circuitos digitais. E a implementação na prática seria algo assim, né? Então implementando aqui, trazendo essas equações, né? Com dois chips de integrado 7400, fazendo a NAND, mais outro aqui, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 NANDs, daqui elas, né? Essas aqui correspondem a essas entradas aqui. E depois uma NAND de uma dessas 6 aqui, né? Fazendo essa NAND e no fim aqui ele foi colocado um flip-flop para armazenar esse resultado. Isso aqui é um projeto clássico, né? E aí usaria praticamente 4 circuitos integrados para fazer esse circuito. Bom, tratando um pouco de nomenclatura, a gente é mais acostumado com esse tipo de notação, né? Mas existe uma outra notação que é equivalente, que é assim, eu colocar como se fosse um fio só, e aqui eu estou ligando A, B e C como entradas dessa porta AND. Na verdade, não é um curto-circuito aqui, né? Não é um fio só e as 3 conectadas, mas sim, aqui seria essa representação, eu teria 3 fios, aqui é um barramento, né? Onde essas 3 entradas A, B e C estão conectadas nesse barramento, fazendo uma AND e saindo o sinal F. Então, um equivalente aqui, né, onde eu teria A, AND, B barra, faríamos assim, né? Então, puxa-se linhas na vertical, representando A e A barra, B e B barra, C e C barra. E aí, então, eu teria A, AND, B barra, então, o sinal do A e o sinal do B barra, entrando no primeiro AND, depois B barra, AND, C, então, B barra e o sinal do C, fazendo outra AND, e depois 3 sinais, A barra, B e C barra. Então, o sinal de A barra, o sinal de B e o sinal de C barra. E depois tudo fazendo uma OR.
Tá? Então essa notação aqui, o pessoal usa ela porque é um pouco mais simplificada, por assim dizer, até porque a gente vai ver adiante, quando tem mais ligações, fica mais fácil de fazer dessa forma. Então aqui está um exemplo de um chip chamado PAL 16L8, né? Então, esse chip aqui ele tem 20 pinos, tá? Começando do 1 até o 10, depois do 11 até o 20 aqui. Alimentação terra no pino 10 e o VCC no pino 20. E ele tem 16L8 porque esse L é de lógica, tá? E ele tem 16 entradas. Seria a entrada 0, 1 até a entrada 9. Depois, desculpe, aqui a entrada 0 até a entrada 8. Depois a entrada 9. Depois aqui uma saída e eu tenho as 8 saídas. Né? A saída 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E alguns pinos aqui são entradas ou saídas. Ou seja, eu posso configurar se isso aqui vai ser uma entrada ou uma saída. Então, já que eu tinha até aqui, eu tinha do I0 até o I9, eu tinha 10 entradas, eu teria 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 16 entradas e 8 saídas. E é tudo configurável. Aqui fica mais fácil a gente poder enxergar e entender um pouquinho mais como é que funciona isso. Onde eu tenho, por exemplo, aqui ó, eu tenho 32 colunas, por assim dizer, que são 32 fios, proporcionais às 16 entradas, né? Porque nas entradas eu tenho a possibilidade da entrada ser ela ou ela barrada, como nesse caso aqui, né? Eu tenho a entrada ou a entrada barrada. E assim por diante. Então essa porta end que eu tenho aqui, na verdade ela é uma porta end com 32 entradas. Essa porta aqui tem mais 32 entradas, mais 32 entradas e assim por diante. E aqui eu faço uma OR, e eu tenho aqui uma configuração desse buffer, onde eu posso configurar ele para sair o sinal da OR ou da OR barrada. Tá? Então um buffer que eu posso configurar ele. Então com isso eu posso pegar todas as minhas entradas, fazer a combinação que eu quiser de end entre elas, fazer a soma depois, e o resultado pode aparecer da OR ou da OR barrada. Tá? Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma end aqui, né? Eu estaria entrando com o I0 barrado, e aqui eu entrando com o I1, estou fazendo uma end desses dois sinais, certo? Então se eu fizesse um X aqui, né? Estaria fazendo essa ligação. Essa aqui é uma 16R8, a diferença da anterior é que essa aqui ela tem um registrador. Ela é basicamente uma 16L8, só que aqui na saída eu tenho um flip-flop tipo D. Então, além de ter toda a combinação, eu posso fazer um circuito sequencial com ele. Né? Então a gente vê como isso aqui tem um poder muito grande. Vocês já implementaram alguma coisa em circuito sequencial usando o protoboard, e a gente vê que aqui ficaria muito mais fácil, né? Porque aqui a gente vai simplesmente programar e vai ter uma interface que vai fazer a gravação daquele circuito que a gente, em vez de montar no protoboard, vai montar dentro desse circuito aqui. E vai ficar com um chip só, com aí dezenas, talvez centenas de ligações, né? Fica muito mais facilitado. Um exemplo clássico, por exemplo, é um decodificador de display, né, de 7 segmentos, onde a gente tem as entradas aqui, né, W, X, Y, Z. São 4 entradas, formando o número de 0 a 9. E para mim ligar o 0, eu teria que ligar esses sinais aqui, né? Então eu ligaria o A, B, C, D, E, F e desligo o G. Central número 0. Central 1, você ligar simplesmente o B e o C. E aí tem como a gente desenhar cada um desses circuitos, você já deve ter feito isso lá em circuitos digitais. É um exemplo bem prático, né? De onde eu tenho aqui 4 entradas e tenho vários circuitos de saída. Então existe aqui uma PLA que implementa esse circuito, né, de driver para display de 7 segmentos. Então eu teria todas as minhas entradas, tem elas e tem elas barradas, e aí a gente monta as equações tanto para A, B, C, D, F, G, cada um dos displays. Né? Isso é um uso bem comum, vários outros que a gente pode implementar, qualquer codificação ou decodificação, as PAL ou PLA,
são bastante utilizadas. A programação geralmente é feita através de um CAD, né, um software. Pelo micro tu liga e faz a programação dentro do chip. Os encapsulamentos, eles mudam, eles vão desde o sistema DIP, que é Dual Inline Package, né, que a gente está acostumado a usar para quando vai programar no chip que tu quer colocar no protoboard, e até o sistema PLCC, né, que daí tem vários pinos, e aí já são chips mais poderosos, com mais capacidade. Alguns fabricantes, então, a Altera, a Xyrix, Atmel, Cypress, Lattice e Data.io. Tá? Pode ter mais, geralmente vai ver alguns dominando o mercado um pouco mais, um pouco menos. Nós vamos trabalhar, a gente tem os kits no laboratório do NUPED, os kits da Xyrix. Tá? E o que significa então CPLD? Bom, a gente já viu o que é o PLD, né, que é o Programmable Logic Device, e o CD Complex. Então, é um circuito que pode conter múltiplos blocos de circuitos com recursos de conexão interna para conectar esses blocos. Na verdade, é a mesma coisa que uma PLD, mas ela é bem mais completa. Tá? São várias PLDs interligando entre si. Os elementos programáveis, então, são do tipo EEPROM, ou seja, são reprogramáveis mediante apagamento prévio do conteúdo anterior. Tá? Uma vantagem das CPLDs é que geralmente quando tu grava, ele já fica como é uma memória E2PROM, né? Essa informação ela fica armazenada dentro do chip. E mesmo que tu desligue da energia, quando tu volta a ligar, aquele chip já está programado. Ou seja, ela é não volátil, né? As principais características, então, o processo de fabricação é CMOS, ou seja, tem baixo consumo de potência e tem uma maior confiabilidade em relação ao TTL. A tecnologia de integração de 0,5 micrômetros, 0,35, 0,22. Por exemplo, a família MAX, que é um tipo de chip usado pela Altera, é usado para projetos combinacionais e máquinas de estado sequenciais. Na família da MAX 7000, chega a ter 5.000 portas equivalente. Né? Então, tu imagina um protoboard aí com 5.000 portas lógicas dentro de um chipzinho, o que não se pode fazer, né? Já a família Flex, também é da Altera, usada em projeto um pouquinho mais complexo, tu chega a ter 1.500.000 portas lógicas dentro de um único chip. E tudo isso um acesso fácil, né, através de programação em VHDL, que a gente vai ver mais adiante. Para a gente entender um pouquinho mais CPLD, então ela olhando a forma macro dela aqui, ela tem uma macrocélula, né, tem alguns pinos de entrada, bloco de conexão, macrocélula e um barramento de conexão. Vamos dar uma olhada um pouquinho em cada uma dessas coisas para nós entender. Aqui algumas características, né, da Altera. Então, tem alta densidade, alto desempenho, pinos de entrada dedicados, ou seja, tem alguns pinos que são entrada, outros que são saída, outros que são clock e assim por diante. Pinos de entrada e saída configuráveis pelo usuário, ou seja, tem alguns pinos que eu posso dizer que tanto pode ser como entrada como saída, eu que defino isso, né? Eu tenho flip-flop programável, opções de forma de programação de clock, então eu posso usar um clock de entrada universal, eu posso gerar um clock dentro dela e usar isso como clock nos flip-flops, então eu posso programar esse clock. Permite emular funções padrões TTL, principalmente quando tu vai ter que fazer uma conexão na saída com o circuito TTL, tu tem que ter essa possibilidade, senão tu não consegue forçar corrente suficiente, né, para acionar um circuito TTL. E contém de 32 a 256 células lógicas denominadas macrocélulas. O que é uma macrocélula? É um arranjo END programável e OR fixo, bem que a gente viu nas PAL, né? E eu tenho um flip-flop configurável. Então isso aqui é basicamente uma PAL com um flip-flop na saída. Quando junta 16 macrocélulas, eles dão o nome de LAB, que é Logic Array Block. Tá? Tem blocos de controle de entrada e saída e o PIA, né, o Programmable Interconnect Array. Bom,
como é que funciona então o bloco da macrocélula? É um arranjo lógico para implementar funções combinacionais. Então, tu tem lá tua lógica combinacional, tu vai gravar dentro de uma macrocélula. Então, eu tenho uma matriz de seleção de ter um produto. Então, é a função de selecionar o ter um produto a ser usada na implementação da função lógica. Tá? Então, é somas e produtos, né? É isso que ele está dizendo. E tem também o flip-flop lá que eu posso configurar, que eu só quero que ele seja T, JK, D ou RS, ou SR, né? Como a gente chama. Set reset, flip-flop tipo D, JK ou D. E aí tu configura, tu diz como é que tu quer que teu flip-flop seja configurado. Uma visão geral aqui, para a gente poder entender um pouquinho mais. Aqui eu tenho o termo produtos, né? Então aqui eu tenho as ends de entrada. Então eu tenho meus pinos de entrada. Eles vêm aqui através dessas colunas. Eu posso fazer a conexão deles com todas as portas de entrada aqui, que são as end. Dessas end resultantes eu posso fazer uma OR. Tenho também uma SHOR. Tenho também o sinal negado. E aqui eu tenho o flip-flop que é programável. E esse flip-flop eu posso selecionar se eu quero dele um clock. Aqui eu tenho no meu clock, ó, eu tenho um clock global, um clear global. Eu posso ter desse termo aqui de somas e produtos, eu também posso gerar o meu clock. Daqui eu também posso ter o sinal de enable, eu posso ter um preset, um clear, né, um clear global, que eu acesso o meu flip-flop. Também posso ter um sistema de preset, onde eu posso controlar através desses termos de produto aqui, sobre o produto. Posso controlar o preset. Ou eu posso usar na minha saída, eu posso usar ou o sinal puro que veio aqui do meu termo produto, ou então eu posso usar a saída do meu flip-flop. E aí então eu seleciono o que eu quero que vá lá para o meu pino de entrada e saída. E esse próprio sinal eu posso voltar ele para ligar lá com outras células. Tá? Então, além de eu pegar todos os meus sinais de entrada, fazer o termo produto, fazer a SHOR, fazer uma OR, fazer uma SHOR, ter o sinal negado, eu posso pegar esse sinal, passar ele para a saída, ou eu posso ainda pegar e ligar, fazer um outro sistema de termos de produto. Tá? Então isso aí dá uma versatilidade muito grande, né, para se programar com circuitos digitais. Isso aqui tudo eu expliquei olhando lá, né, não vou explicar de novo. Isso aqui também é a configuração do flip-flop, expliquei antes. O bloco de controle de entrada e saída, então o que ele tem? Ele tem um buffer 3-stage, tá? Ou seja, eu posso ter o sinal 0, 1 ou alta impedância, que pode ser controlado por sinais de habilitação global ou diretamente por sinais de VCC e GND. Tá? Então, vamos voltar aqui, né? Então, no pino de entrada e saída, não, é mais adiante, desculpe. Aqui. Então, aqui está meu pino. Esse aqui é a representação do pino físico, né, de saída da CPLD. Então, o que ele pode vir? Ele pode ter um sinal vindo das macrocélulas, ele pode ter vindo um sinal lá do PIA, que é aquele um barramento de dados, né, de interconexão. E então, aí qualquer um dos sinais do PIA pode vir para cá e pode vir controlar como é que vai ser esse pino. Se ele também for uma entrada, então esse sinal ele pode vir e para ir para um registrador de macrocélula, tá? Entrar direto numa macrocélula, ou então ele pode ir direto lá para o barramento, que é o PIA, que eles chamam de PIA. Então, se é uma entrada, o sinal vem por aqui. Se ele é uma saída, o sinal vem e vai para cá. Tá? E ele também pode ficar com o sinal aí, com o dreno aberto, para te poder configurar ele com mais corrente ou não, né? E também ele pode ficar em tri-state. Tri-state quer dizer que ele não é nem zero nenhum, mas ele está lá aberto e qualquer coisa que alguém escrever nele, ele aceita, sem gerar um maior problema, né, para o circuito, tanto de entrada quanto do circuito de saída. Então, a MAX cria um nome, né, chamado Logic Array Block, ou LAB. Consiste então em arranjo de 16 macrocélulas.
um termo denominado expansor de produto e um bloco de controle de I/O. E os labs são conectados entre si através do PIA. Então, só para a gente ver, isso aqui é um lab. Tem 16 macrocélulas aqui dentro. O que é uma macrocélula? A macrocélula é esse circuitão que nós vimos aqui. Isso aqui é uma macrocélula. Então, se eu juntar 16 dessas aqui, bota tudo dentro de um bloquinho e chama isso aqui de lab. Esse lab, ele recebe os sinais. Ele tem os pinos que são dedicados para ele. Esses pinos também podem ir para esse barramento. E também os sinais da macrocélula também são enviados para esse barramento. Desse barramento ele pode se conectar com outro lab, que tem mais 16 macrocélulas. Então isso aqui eles foram, na verdade, criando blocos e associando esses blocos, né? Tu cria um bloquinho chamado macrocélula, junta 16 macrocélulas, forma um lab. Junta o lab com um bloco de controle de pino de entrada e saída e liga tudo isso no barramento e repete isso aí 128 vezes, né? É assim que eles fazem a MAX 728, MAX 7256, e assim eles vão colocando, agregando macrocélulas junto, ou labs, e aí eles vão aumentando o tamanho e o poder da FPGA, ou nesse caso aqui da CPLD, tá? Isso aqui só para nós ter uma noção de como é que funciona, espero que vocês estejam conseguindo entender. O PIA, então, o que ele funciona? Então, ele interliga todos os sinais e usa células E2PROM, né, como a gente já tinha dito. Então, com isso, a programação na CPLD não é perdida. Bom, o outro tipo de dispositivo que a gente vai dar uma olhada é a FPGA, que significa Field Programmable Gate Array. Ou seja, é uma matriz de portas programadas em campo. É assim que se lê em inglês, né? Sempre de trás para diante. Tá, geralmente a FPGA ela tem uma capacidade lógica superior da CPLD. A gente já viu que a CPLD era bem poderosa, a FPGA mais ainda, né? E é um chip que não possui planos AND e OR, mas blocos lógicos configuráveis. Tá? Como a gente viu, a PLD, ela tinha lá um plano, né? Só primeiro era uma matriz de AND e OR, né? Tinha linhas, tinha colunas, a gente fazia ligação das linhas com as colunas entrando nas AND e depois passava por um plano de OR. Aqui é um pouco diferente. Tá, então toda a arquitetura da FPGA ela é baseada, né, nesses CLB, Configuration Logical Block. Então, o que são CLBs? Na verdade, são portas lógicas e flip-flops implementadas dentro de uma coisa que eles chamaram de bloco. Tá? Então, eu configuro esse bloco como um arranjo de portas lógicas e flip-flops. Tem também os pinos de entrada e saída e também tem um sistema de interconexão, né? Então eles são bastante semelhantes, né? Vão diferenciar de uma forma mais sutil. Então aqui é um sistema que a gente pode entender, né? Eu tenho um bloco lógico aqui e eu tenho chaves de conexão ou barramentos de interconexão. Eu tenho fios de interconexão e barramentos onde eu vou fazer a ligação de um bloco lógico com outro. E os pinos de entrada e saída sempre, né, para fazer a interconexão com o mundo externo. Enquanto que na CPLD nós tínhamos algumas conexões feitas como se fossem duas colunas, assim, né? Aqui eles chamam de array, até porque ele é mais uma forma de matricial mesmo, né? Forma de matriz. Talvez aqui fique um pouco mais claro de ver como é que é, né? Então eu tenho os blocos lógicos configuráveis. Um bloco lógico não é mais nada que uma porta lógica com um flip-flop, tá? É uma AND, uma OR e um flip-flop. Tem os blocos de entrada e saída e a matriz de roteamento, né? Eu acho que fica mais fácil da gente enxergar logo no desenho que vai ter logo adiante. Então, os bits de configuração, eles são selecionados de acordo com a função lógica que tu deseja. Então, por exemplo, nesse bloco aqui eu teria duas entradas e tenho uma configuração. Se eu colocar na configuração 000, quer dizer que na minha saída vai ser um NOT de IN1. Ou pode ser um NOT do IN2, ou pode ser uma OR, uma NOR, AND, NAND, XOR ou XNOR. Conforme então uma dessas das 8 configurações, de 0 a 7, né,
eu vou ter uma dessas lógicas aqui implementadas nesse bloco. E assim, então eu configuro cada um daqueles blocos com uma porta do jeito que eu quero. Tá? Aqui tem um exemplo de um bloco lógico da família Flex 10K da Altera. Então, eles têm aqui uma coisa que eles chamam de LUT, que é Lookup Table, uma tabela lógica, né? Onde eu tenho 4 dados de entrada e uma saída. E eu configuro essa LUT do jeito que eu quero. Praticamente uma memória, onde eu tenho vários dados que eu posso acessar, fazer a ligação desses dados aqui com a minha saída. E eu tenho também um flip-flop, e eu tenho um MUX na saída, onde eu posso escolher. Eu quero que a minha saída do bloco inteiro seja a saída da LUT ou a saída do flip-flop. Posso selecionar qual deles que eu quero. Tá? Então, basicamente isso é um bloco lógico. Uma LUT, um flip-flop e um MUX. Tá? Então vai ter um número finito de LUTs, tu junta um monte de LUTs, depois tu faz interconexão entre elas, tu vai conseguir montar o que é denominado FPGA. Tá? Então, várias LUTs, sistema de conexão. Aqui talvez fique mais fácil de enxergar. Então vou dizer que eu quero fazer um circuito onde eu tenho A, B e C de entrada. Então, eu vou implementar essa primeira LUT com uma NOT, essa aqui eu vou implementar com uma AND, essa aqui vou implementar com uma NOT, e essa aqui vou configurar com uma OR. E aí depois, então, a gente vai fazer essa LUT configurada com uma AND, então aqui eu tenho o A barra, aí eu tenho que fazer uma AND com B. Então eu pego o meu sinal de B, passo pelas conexões e ligo nessa porta aqui para fazer uma AND. Então aqui eu tenho A barra B, que é o que eu queria aqui, né? A barra B. A saída está aqui, agora eu tenho que fazer uma OR com C barra. Então eu entro aqui nesse bloco que faz uma OR, aqui eu entro com C, saio C barra, faço a conexão e levo lá para a minha saída. É basicamente assim que é feito no FPGA. Claro que aqui estão representados só 9 LUTs, mas eu tenho milhares de LUTs, centenas de milhares, milhões de LUTs dentro de um chip e eu posso conectar qualquer porta com qualquer uma, obviamente dentro de um limite, né, de tipo de conexões que eu vou poder ter. Quando tu pega uma LUT e bota então um flip-flop junto, é o que a gente chama de CLB, ou bloco lógico configurável. Então, o que era antes uma LUT vira um CLB, porque a gente adicionou um flip-flop nele. Tá? Se eu tirar o flip-flop, a gente vai chamar isso aqui de LUT. Se eu colocar o flip-flop, vamos chamar isso aqui de CLB. E aí então está aqui, né, uma Flex 10K, como é que ela é. Então ela tem um Lookup Table, ela tem uma lógica de preset e clear para controlar esse flip-flop. Eu tenho uma seleção de clock, para saber o que eu vou ligar no clock desse cara aqui. Aí eu tenho saída de carry, cadeia em cascata, eu tenho a saída da minha LUT, aí eu posso vir com a saída e conectar ela no meu flip-flop, ou também eu posso pegar ela e passar direto para a saída. E aí então eu posso fazer uma conexão de fast track ou interconexão de lab local, né? Onde eu vou voltar lá para uma outra trilha de conexão ou vou ligar na minha saída. E aí sempre eu vou poder ligar, escolher o que eu quero ligar, se é a saída do flip-flop ou o próprio sinal que vem lá da minha LUT. Certo? É importante a gente conhecer um pouco assim para saber o que tem lá dentro, né? Porque senão depois a gente só vai ficar em nível de programação de VHDL, vai apertar um botão, tudo grava, tudo acontece e a gente não sabe como é que as coisas acontecem. Então, para a gente ter essa ideia de que realmente lá embaixo, no nível lógico, nós estamos, na verdade, fazendo um circuito digital. Eu trago isso aqui assim para a gente conhecer, né? Por quê? Porque nós estamos, na verdade, montando circuito, né? A gente não está programando um microcontrolador, um processador. Nós estamos, na verdade, criando um hardware, né? Isso deve ficar bem claro aqui, né? A gente enxergando essa arquitetura. Na FPGA, então, a configuração da LUT e da interconexão é volátil.
Isso se perde quando a alimentação é removida. Ou seja, tu desligou o circuito, tu ligou de novo, o circuito está apagado, não está gravada a informação, né? Então, sempre vai ter que ter uma memória não volátil ligada no teu FPGA. E aí, quando tu liga a FPGA, ela tem que carregar dessa memória essa informação, senão não vai funcionar. E já que então a programação é feita pelo usuário depois da fabricação, é chamada de programável no campo ou field programmable, né, do FPGA. Então, apesar da diversidade de aspectos apresentados na prática, nossa programação em VHDL vai tornar bastante simples o uso desses dispositivos. Vamos ver depois, a gente vai escrever o nosso código, apertar um botão e a ferramenta de CAD vai pegar e vai dizer qual é o chip que tu vai gravar, né? E ele vai fazer todo esse processo aí, escolher quem é LUT, que tipo de flip-flop, isso aí tudo fica transparente para nós, né? A gente simplesmente vai fazer a definição em um nível um pouco mais alto e essa gravação vai acontecer lá no chip para funcionar. Tá? A gente encerra essa nossa parte teórica e a seguir então a gente vai partir para a parte de programação mais prática, que é a parte mais divertida, né? Que a gente vai poder implementar os nossos circuitos, tá bom? Grande abraço, pessoal, até a próxima aula.